bem, começa agora, estreia tudo que é novo. Vamos ter intervalo ou vai ser direto? Muito bem, hoje estreia Painel Alagoas aqui no TheCast e também conjuntamente, de uma forma simultânea, através de parcerias, nós teremos também a Rádio Correio, Sistema Correio de Comunicação, como também a Rádio Satuba, e teremos várias outras rádios nos segmentos radiofônicos com o TheCast, e iremos levar todos os entrevistados aqui no Painel Alagoas para todo o estado de Alagoas. E, além disso, as redes sociais, que é Alagoas, Brasil e o mundo. Conosco, ele, advogado, um homem inteligente, tem meu respeito e uma admiração grande. Dr. Douglas Scott, é professor universitário e, posso dizer, um empresário, né, na área jurídica. Ele tem um grande trabalho, de desenvolvimento, conhecido pela comunidade, né? Gosta de também trabalhos sociais, em parceria com a Associação Primeiro Amor, e isso é importante. O assunto de hoje é o direito eleitoral. É o momento, eu queria começar esse programa de uma forma assim: quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, e onde a gente vai entender tantas mudanças, porque 2020 o grande fenômeno foi a abstenção, a revolta do povo, o percentual foi muito grande no Brasil inteiro. Doutor Douglas, o que é, primeiramente, antes de entrarmos no assunto, quem é Douglas Scott Lessa? Bom dia, pastor Luiz Hamilton, bom dia a todos os ouvintes que nos assistem e que nos escutam. Tá? Inicialmente, eu gostaria de agradecer suas colocações, as deferências que me foram feitas, e dizer que nos sentimos felizes em poder contribuir com a sociedade de modo geral, com aqueles que se interessam por coisas sérias, porque infelizmente nós estamos vivendo momentos no nosso país e no mundo onde as pessoas passaram a valorizar coisas banais. Isso é triste, isso é um retrocesso social. O Douglas Scott, professor universitário, membro do direito eleitoral pernambucano de Recife, entendeu? Desenvolve, através de algumas associações, alguns trabalhos sociais que contribuem com a evolução do ser humano, porque isso para a gente é importantíssimo. Nós abrimos a porta do nosso escritório para justamente levar um pouco de conhecimento às pessoas dos seus deveres, mas também dos seus direitos, entendeu? Agora a gente começa a analisar dentro do mundo jurídico muitas leis e muitas das vezes elas não são cumpridas, né? E quem se prejudica é a população. Nós temos alguns... Por que esse sorrisinho no canto daí da boca? Porque, infelizmente, o legislador ele não tem feito ou não tem cumprido o seu papel. Não adianta fazer leis e não colocá-las em prática. Nós temos verdadeiramente muitas leis que estão em desuso. Isso é fato, entendeu? Muitas que pegam e muitas que não pegam. Então isso atropela, entendeu? A democracia, o maior marco referencial que nós temos. E nós compreendemos isso. Há uma lei que poderia a Câmara Municipal de Maceió, dentro de um contexto de experiência própria hoje mesmo, na estreia, uma destruição para um benefício, obviamente, mas durante o dia, a BRK quebrando um trânsito terrível. Cheguei aqui, gastei quase 1h30, um trânsito, se tiver uma pessoa numa ambulância, morre. E deveria ser feito na madrugada. Eu peço ao Poder Legislativo Municipal de Maceió, Câmara Municipal de Maceió,
os 25 vereadores que ninguém, não é para ninguém ser pai da criança, mas que tomem uma atitude, aprove um regulamento que venha prejudicar, até multar qualquer transtorno, só se for uma coisa assim, um vazamento, aí tudo bem. Mas a gente precisa ter essa situação de respeito ao trabalhador, a alguém que esteja doente, e às vezes um compromisso de reunião marcado, você perde. Então, eu quero aqui, não é só BRK, eu acho que qualquer tipo de empresa que venha provocar no trânsito um transtorno, faça na madrugada. Se está em Maceió, então é a Câmara Municipal de Maceió que tem essa prerrogativa. Doutor Douglas. Perfeita a sua colocação, pastor Luiz Hamilton. Na realidade, o que falta, eu acho, nos nossos representantes é um pouco de sensibilidade, de coerência. Entendeu? Por quê? E as pessoas também fazendo a sua parte, porque como muito bem foi colocado aqui, as pessoas têm deveres, mas as pessoas têm direito. Então os nossos representantes na Câmara Municipal, eles têm que ser sensíveis às situações que eventualmente venham a coibir determinadas situações que levem os munícipes a constrangimentos, a situações, nós sabemos que toda mudança traz incômodos, claro, mas existem formas de fazê-la, entendeu? E realmente a Câmara, os vereadores ou o vereador, enfim, aquele que sensibilizar e tiver uma visão mais ampla, pode sim fazer um projeto de lei para que toda e qualquer obra venha a ser realizada, eu não falei na madrugada, mas na parte da noite, onde nós temos o trânsito muito ameno, entendeu? Mais tranquilidade e certamente trará um benefício a toda a sociedade de Maceió. E que, por mais que venha provocar alguma zoada, será compreensível, porque não vai atrapalhar verdadeiramente essa tramitação durante o dia. Eu vou pontuar aqui uma coisa interessante. Veja, eu na condição de professor de responsabilidade civil, eu vejo uma coisa interessante. As pessoas não buscam o direito que têm, porque você pontuou aí determinadas profissões. Vamos lá, o advogado que eventualmente tem uma audiência que cumpre horário, entendeu? E não pode, porque se ele chegar atrasado, ele perde a audiência. Um médico, a pessoa que eventualmente está precisando e fazer uma cirurgia, sei lá, ou qualquer outra coisa, saia mais cedo, sim. Mas essas situações, elas podem sim trazer consequências. E aí, o artigo 86 do Código Civil, ele é claro e cristalino quando ele nos diz que aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, descumprir direito, causar dano a outro, ainda que moral, comete um ato ilícito. O artigo 927, também do mesmo diploma, nos diz que aquele que comete um ato ilícito tem a obrigação de indenizar. E aí onde está? O poder público, ele tem, na verdade, objetivo as suas ações. A sua responsabilidade é objetiva. Então, ele responde pelos atos que, eventualmente, ele fez e que ele deixou de fazer. E ele está deixando de fazer, realmente, algo que venha minimizar esse transtorno. E a Câmara de Vereadores, como muito bem foi colocado aqui, que é a caixa de ressonância da sociedade de Maceió, essa pode, através de um projeto de lei ou uma indicação, pedir ao prefeito que, eventualmente, entendeu, tente regulamentar essa situação para que... Mas com penalidades, porque só pode frear uma situação dessa, não importa qual seja a empresa, com a penalidade. Porque a questão é essa. Meu dia, olha, 8 e pouca da manhã, um trânsito infernal. Já temos o trânsito de Cruz das Almas ali no shopping. Aí pega os Telamares. Aí pega um pedaço da Ponta Verde. Pega o Jacintinho. Então, trava tudo. Então, uma urgência, uma pessoa que está passando mal, um acidente, a pessoa pode até morrer no local. Não, perfeitamente. Mas, mais uma vez, eu reitero. Né? Hoje foi a BRK. Amanhã pode ser qualquer outra empresa. Nós não estamos focando o termo BRK, mas estamos, assim,
trazendo um destaque e chamando a responsabilidade do Poder Legislativo. Agora, doutor Douglas, dia 2 foi o último prazo de filiações. Esse é o assunto do momento, né? Troca, traições, ingratidões, porque é o que a gente ouve no cenário político. Fulano de tal traiu, outro, eita, foi ingrato. Então, tudo isso a gente percebe na balança do tempo. Essa é a balança que é mais fiel. O que é novo foi mais fiel, o antigo não foi fiel. Então, isso vai dentro de um contexto e a legislação eleitoral, ela provoca isso, né? Esse modelo, né? Acabaram a questão de coligações, né? E isso foi, eu acho que quem ganhou foi o povo. Existe um projeto aí chamado Poder do Voto. Eu acho que é muito interessante porque quem votou, ele pode fiscalizar o seu representante. E o mesmo ser realmente indicado por até uma responsabilidade perante a movimentação popular. A gente acha assim, ganhou e não dá mais satisfação à população. Isso em todas as esferas. É uma preocupação, mas o TRE, como o TSE, tem melhorado muito. Essa situação agora, por exemplo, dos 27 deputados, dentro desse pacote aí, eu acho que a mudança será grande. Grande. Fora voto em branco, voto nulo e abstenção. Dr. Douglas Scott. Pastor Luiz Hamilton, veja, o direito, ele é dinâmico, certo? Ele é dinâmico. Como ele é dinâmico, a política também é dinâmica. E nós não entendemos e não compreendemos como traição. Eu confesso que não compreendo dessa forma. O que eu compreendo é conveniência. Inclusive, eu costumo até brincar com colegas da área do direito eleitoral quando falam em janela partidária. Eu digo, olha, para mim não existe janela. Para mim existe conveniência, uma porta da conveniência. Os caras, rapaz, cuidado com essas colocações. Eu digo, mas porque veja, eu não vou ficar dentro de um cenário eleitoral onde eu enxergo que eu terei dificuldades em me reeleger. Porque as grandes mudanças, como nós tivemos nesse momento agora, até o dia 2, onde nós tínhamos 27 deputados, nós tivemos uma mudança de deputados estaduais de 13 deputados aproximadamente, em 27. Nós tivemos uma mudança de 5 deputados federais e 2 senadores. Então, é um número considerável, expressivo. Entendeu? Na verdade, o que nós tivemos lá atrás foi uma regulamentação da dança das cadeiras. Porque isso se fazia a todo momento. Se havia um dissabor, se um parlamentar eventualmente estava incomodado com outros que se encontravam no seu partido, correligionários, políticos, presidente de partido, que exigiam determinadas situações ou postura, o que acontecia? O cara, no meio do mandato, largava e ia embora. Então, o que houve foi uma regulamentação. Não, você vai ter que passar um tempo aí para não incorrer na realidade de infidelidade partidária. Até que a janela seja aberta. Sim, porque a janela ela é aberta para o parlamentar que está no último ano de mandato, certo? 6 meses antes e num lapso temporal de 30 dias, que foi o que nós tivemos recentemente. Entendeu? De 30 de março até 1º de abril. E aí, muitos chegaram a comentar, não, é até dia 2. Não, dia 2 você precisa estar filiado, que fique claro, você precisa estar filiado para concorrer às eleições de 2022. Mas a janela para a mudança, para você se desfiliar, foi até o dia 1º. Agora, certo? doutor Douglas, em novembro de 2020, foi o laboratório de algumas mudanças eleitorais. E a gente percebe dos 21 que aumentaram mais 4, né, 25, 14 novatos. É um reflexo de uma revolta,
de da população respondendo, né, de uma forma bem clara, e a abstenção que foi realmente em todo o Brasil uma planilha superada em todos os momentos. Surpreendeu quem é crítico, quem é analista político, surpreendeu. Havia uma expectativa dessa abstenção, mas não tanto. O senhor acha que vai se repetir para 2022? Veja, pastor, eu não posso lhe assegurar isso, mas uma coisa eu lhe asseguro. A juventude, ela tem um papel fundamental nessa mudança, nessas respostas a perguntas dessa natureza. Por quê? Porque a juventude é o novo, a juventude é a esperança, a juventude nada mais é do que o sonho de uma política séria, voltada ao social, à diminuição da desigualdade, voltada a acabar com as pessoas que ainda hoje, no século XXI, nós vemos aí nas ruas. Enfim, então, a juventude, recentemente saiu uma reportagem que mostrava o desinteresse pela política. E os políticos precisam ter a sensibilidade de compreender essa sistemática. Porque isso diz respeito a eles. Porque, na verdade, no momento que o jovem deixa de se interessar por algo que é extremamente importante, porque um dos referenciais, dos pilares da democracia é o sufrágio universal, é o voto. Então, o jovem ele tem que ter um entendimento da importância daquilo para o futuro dele, dos filhos dele e assim sucessivamente, bem como os seus antecessores, pai, mãe, enfim. Mas isso é uma questão teórica. Na prática é diferente. Na prática, o que existe, na verdade, pastor, o que nós observamos no direito eleitoral é um descumprimento ou uma falta de interesse do próprio político em criar para o jovem ou trazer para ele essa responsabilidade. Cursos de formações políticas, qual partido que hoje realiza isso? Me mostre. Eu defendo muito que o MEC deveria ser uma disciplina. Deveria ser uma disciplina. Do direito. Com certeza, nós tínhamos antigamente a educação morais cívicas, que na verdade nas escolas trazia uma noção de direito constitucional, de direito político, que acabou infelizmente. E essas pessoas, essa juventude, ela está solta. E isso é de extrema fundamental e de fundamental importância, na verdade, para a democracia, para a manutenção da nossa democracia. Então nós precisamos dessa contribuição. E os partidos políticos, os políticos de modo geral, eles precisam também dar a sua contribuição. Não é simplesmente fazer leis. A gente precisa instruir as pessoas. Precisamos instruir as pessoas. É uma crítica isso? Bom, pastor, veja, eu não traria como crítica, eu traria isso como um alerta. Um alerta. Porque o que é a política? Eu pergunto, o que é a política? É concorrer a cada 4 anos. 8 simplesmente. Anos. A cada 4 anos nós temos uma eleição. E a política é concorrer a cada 4 anos simplesmente para se reeleger e se manter no poder? É montar um projeto de manutenção de poder ou de alternância? O que é mais saudável? Alternâncias. Alternâncias, na verdade, ela tende a trazer ideias novas. E a juventude tem que atentar para isso. Agora, no aumento de tantas faculdades, a gente sabe que os que estão lá na faculdade têm um senso mais crítico, né? Alguns pastores, porque o que eu vejo ainda hoje, e aí eu chamo muita atenção dos meus alunos, porque muitos me perguntam, professor,
O senhor vota em quem? O que é que o senhor acha aí do cenário atual político de Alagoas? O que é que o senhor acha do cenário atual, do cenário atual dessa política? E eu digo para eles, olha, vocês precisam fazer a parte de vocês, entendeu? Vocês precisam passar a analisar qual a pessoa, não é só que traz a melhor proposta, mas é a pessoa que verdadeiramente demonstra que vai colocá-la em prática. Olha, Porque não adianta, pastor, simplesmente chegar aqui e falar bonito. Eu converso com todos, uma barreira, e a preocupação e a crítica da sociedade é a questão desse aumento do fundo partidário. O senhor, como advogado, veja, temos tantos problemas sociais, saneamento, temos problemas nas grotas, temos problemas nas favelas, vários problemas, principalmente no saneamento. E a gente começa a perceber, porque o saneamento é saúde, né? Inclusive eu tenho aqui um dos nossos parceiros, SA, que mexe com o saneamento, e a gente percebe, ele conversando comigo, ele vai vir aqui para dar conceder uma entrevista, e ele falou que é muito mais séria a questão do saneamento, quando não existe, a proliferação de doenças que chega no lençol e vai atingir a água. Por exemplo, lá na igreja, umas 20 pessoas num bendito Mentos, viu? E a água lá praticamente é quase 100% mineral. Onde eles moram na grota, quase toda a favela, toda a grota, tiveram diarreias fortíssimas. Então, veja, a gente começa a perceber que a importância do saneamento. E olha que o Benedito Bentes, uma boa parte é saneada. A gente começa a entender que esse aumento, na sua visão jurídica, e como professor, como mestre no direito, já o montante era já alto. Aí uns falam uma coisa, outros falam outra, e a gente começa a entender que há preocupação. Tem jeito para aumentar, mas não tem jeito para diminuir o sofrimento do povo. Doutor Douglas. O saneamento básico, ele é algo de extrema importância, mas infelizmente para alguns políticos ele não se mostra, porque está embaixo do chão. Então, para alguns políticos é melhor construir praça, fazer calçamento, infelizmente. É triste dizer isso, mas é o que nós vemos, porque nós ouvimos isso. Entendeu? Cabe à sociedade fazer a sua avaliação, certo? E aí, mais uma vez, eu reitero, eu volto a fazer minhas colocações aqui com relação ao momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento onde a sociedade vai escolher o que quer para si. O momento é esse. Agora, voltando ao assunto que eu gostaria é o temário. Eu gostaria de acrescentar que eu não concordo com anarquia. Sim. Eu acho que todo aquele que está em um cargo público deve ser respeitado. Deve ser respeitado. Porque sempre haverá um momento de mudança. E no momento de mudança é que o povo tem que fazer a sua parte. Porque criticar, esculhambar, falar mal, não se confunde com o direito de liberdade de expressão. Que isso não é democracia. Não podemos fazer isso. Isso é libertinagem. Exatamente. Nós não podemos confundir isso, certo? Liberdade então, nós não concordamos com isso. Concordamos sim com o momento certo, correto, como agora o cenário de 2022, onde a sociedade vai ter a sua oportunidade de dar as respostas, entendeu? Corretas do que quer para si. Entendeu? E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção aqui dos jovens que nos escutam, das famílias, que venham junto, que procurem discutir política com seus filhos, com essa juventude, porque o compromisso da lisura do pleito eleitoral é nossa. A justiça eleitoral ela tem tentado, a duras penas, diariamente, através de TV, através das redes sociais,
a disseminar, a divulgar a importância do voto, a importância do entendimento político. E eu quero aqui fazer as minhas referências à Justiça Eleitoral, que tem tentado, não é fácil, nós sabemos, porque os palanques digitais estão aí, os vendedores de sonhos estão aí. Isso é uma crítica, né? Não é uma crítica, né, pastor? Na verdade, Mas, é uma realidade. o senhor veio hoje violento. Né? Não, é uma realidade. Isso são os alunos universitários ou é também um pouquinho do professor universitário? Não se engasgue não, viu? Muitos nos perguntam. A água aqui do TheCast é boa, é mineral, né? Muitos nos perguntam, muitos indagam da gente qual o caminho político, qual o cenário atual, e aí, mais uma vez eu reitero, o que eu coloco, entendeu, é que cada um tem que fazer a sua parte. Sim, isso aí. Existe a necessidade de uma análise aprofundada, de uma discussão. A juventude precisa passar a discutir política. Mas os cursos de formações políticas que foram abandonados pelos partidos políticos e pelos políticos, a juventude precisa resgatá-lo. Agora, numa estrada, a gente está viajando, né? A gente percebe que as sinalizações são importantes. Avisa antecipadamente uma curva, ou não pode ultrapassar, sinalizações. Na política, o povo está sinalizando o que, na sua visão, para o momento? Veja, eu vejo que provavelmente nós teremos uma eleição um pouco conturbada por conta do mundo digital. Nós talvez teremos, certo? Porque nós sabemos que existem ainda aqueles políticos que tentam, de alguma forma, não respeitar a legislação com relação às regras que estão postas aí e nesse jogo eleitoral devem ser seguidas. Mas, analisando friamente, eu não vejo um cenário de grandes abstinências. Eu não vejo. Eu vejo um cenário participativo, eu vejo um cenário de mudanças, sim, onde a sociedade ela vai se manifestar de acordo com os seus anseios. Sim. Entendeu? Talvez tenhamos surpresas quando abrirmos as urnas lá em outubro. Talvez, sim. Entendeu? Porque a sociedade ela está mudando. Mesmo que a passos lentos, mas ela está mudando. Agora, doutor Douglas, a gente percebe muitos nomes novos, e hoje, para 27 deputados, hoje, de 2 a 3 no mesmo porte financeiro e com estrutura de trabalho reconhecido. A gente percebe que é um novo cenário, onde os que têm um mandato estavam muito à vontade. E agora, região Arapiraca, vários nomes para estadual, vários nomes para federal. Vamos lá. Região Norte, vários nomes, vice-prefeitos estão saindo candidatos, pré-candidatos. Sul, a mesma coisa. Então a gente começa a entender que não é mais aquela mudança, nomes na capital. Então o cenário está mudando. O que nós entendemos, sabe, pastor, é que as pessoas estão passando a perder o medo de colocar o seu nome à disposição. Porque as pessoas tinham receio e as pessoas tinham na mente uma concepção de só entrava na política quem tinha dinheiro. Só entrava na política ou poderia concorrer a um cargo eletivo quem tinha dinheiro. E as pessoas estão compreendendo que a sistemática não é essa. Qualquer um pode colocar o seu nome à disposição da escolha da sociedade. Está aí agora sendo divulgado que qualquer um alagoano pode colocar seu nome à disposição para ser o governador tampão aí. O senhor vai colocar à disposição seu nome? Não nesse momento. Não nesse momento, não é nossa pretensão. Certo? Nós vivemos, na verdade... Mais uma vez, isso poderá haver uma surpresa aí? Não nesse momento. Na verdade, o nosso comprometimento é com a lisura do pleito, é em contribuir com o esclarecimento
dos eleitores, das pessoas e fazer a nossa parte junto à Justiça Eleitoral. Voltando ao assunto direito eleitoral, o papel do advogado é fundamental nesse momento. Por exemplo, muitos escritórios são contratados para orientações jurídicas, para os partidos, para as legendas. Como é que fica essa questão? Existem limites de tantos advogados? E também a questão do ganho. Existe um teto, mas outra vez o senhor dá aquele sorriso. Ou existe uma situação ilimitada para o mundo jurídico, para o suporte de orientações, aconselhamentos para os partidos? Pastor, veja, eu não compreendo hoje um político, independente... Eu estou provocando o senhor. Não, tudo bem. Eu não compreendo hoje, confesso, um político sem uma assessoria jurídico-parlamentar. Eu não compreendo. Por quê? Porque o parlamentar, ele tem que cumprir o seu papel de parlamentar. E, dentro das suas atribuições, que um marco referencial para ele é a sua competência legiferante, ele precisa não só de orientações, mas também de um suporte jurídico. Porque não adianta meter os pés pelas mãos e querer fazer o achismo, que é o que vem acontecendo. Ah, eu acho que isso aqui é bom. Não, não é assim. Nós temos que ver se a lei nos dá base para que esse achismo passe verdadeiramente a ser algo que preencha os anseios da sociedade e traga benefício. Mas também tem uma observação dentro desse contexto. Cada situação no seu momento. O advogado eleitoral é diferente do advogado criminalista. O advogado eleitoral ele é diferente do advogado trabalhista. O advogado eleitoral ele é diferente do advogado em defesa do consumidor. Então, às vezes ele contrata um advogado, mas ele não é específico para a área eleitoral. Eu fiz a observação correta, meu querido? Perfeito. O que pode trazer verdadeiramente ao candidato ou ao pré-candidato, melhor dizendo. Prejuízo, né? Com certeza, certamente. Qual a diferença? Existem determinadas minúcias no direito eleitoral que, se você não tiver conhecimento jurídico basilar, você poderá fazer com que o pré-candidato venha cometer erros. Entendeu? Nós temos limitações e nós temos situações onde o pré-candidato tem que, na verdade, se manifestar no momento exato. Vamos aí. Nessa manifestação no momento exato, vamos para aquele intervalo para tomar aquela aguinha abençoada aqui no TheCast. E outra coisa, em parceria também e simultaneamente com a Rádio Correio. Aquele abraço e a Rádio Satuba. Aqui, ó. Muito bem, de volta com o programa Painel Lagoas. Acreditamos no viés da transparência. Hoje estamos num palanque chamado Direito Eleitoral, tema muito interessante, com um professor especialista, experimentado, Douglas Scott, professor universitário, um advogado de grande reconhecimento. Hoje, o político ele contrata o advogado com uma prestação de serviço jurídica e muitas das vezes aquele advogado ele tem um discurso.
mas ele não tem o conhecimento do direito eleitoral. Ele pode ter uma experiência vasta no direito trabalhista, no direito do consumidor, no direito penal, mas às vezes o direito eleitoral, muitos não estudam a sua regulamentação. Aí muitos podem até prejudicar até mesmo aquele que foi contratado. Porque uma avaliação errada pode prejudicar o pré-candidato ou até o mandatário, que já tem o seu mandato, e por uma dificuldade ele possa ser prejudicado pelas punições do TRE ou TSE. E uma das coisas é o influenciador digital. O assunto é polêmico, ele tem milhões, sim, mas milhões conquistados por um trabalho específico, ou alguns outros trabalhos, mas não é o eleitoral. E siga-me esse negócio. Isso pode prejudicar a eleição de 2022, que ela está focada na propaganda digital. Certamente, pastor, é importante que o colega advogado que venha desempenhar esse papel tenha um conhecimento específico nessa área. É importantíssimo. Muito se tinha de costume que a eleição acontecia a cada 2 anos, então nós só tínhamos direito eleitoral a cada 2 anos, e não é bem assim. O direito eleitoral, ele é diário, a política ela é dinâmica, ela é diária, e o colega que atua nessa área, ele precisa sim ter um conhecimento técnico para não causar um prejuízo, como qualquer outro advogado em qualquer outra área, certo? Nós temos a lei 9.504/97, que é a lei das eleições, nós temos o Código Eleitoral, nós temos as resoluções do TSE, entendeu, que regem as eleições, e é importantíssimo que essas pessoas tenham conhecimento técnico para, de forma cirúrgica, eu diria, orientar os seus clientes e evitar um dano. E o dano no eleitoral, ele muitas das vezes não consegue ser reparado. O fato é esse, não consegue ser reparado. Porque por mais que a justiça eleitoral tente, entendeu, buscar a paridade de armas, buscar coibir, através do artigo 57, tá lá, o 57C, vedando a questão do abuso de poder político, poder econômico, enfim, com as vedações que ela traz, a gente sabe que às vezes por falta de uma orientação correta, não é nem maldade do pré-candidato ou daquele que se encontra no mandato praticar o ato, mas por falta dessa orientação ele vai e faz, e isso logicamente vai gerar prejuízos aos olhos da sociedade, porque ele está errando, entendeu? E consequentemente aos olhos da justiça. Os outdoors, qual é a limitação? Como pode? Não, a justiça veda outdoor. A justiça veda. A justiça eleitoral não permite. Mas quem tem mandato, a gente percebe aí. Existe uma dissociação e nós temos que compreender o que é uma propaganda extemporânea ou uma propaganda fora do período eleitoral e uma propagação da sua imagem como propaganda pessoal, certo? E aí, logicamente, que as pessoas que são pré-candidatos hoje e não estão no mandato ficam mais expostas. Por quê? Porque o deputado, o senador, enfim, aquele que já está com seu mandato, ele pratica a chamada promoção pessoal. Não que as outras pessoas, os pré-candidatos, também não possam fazer, mas se expõe um pouco mais, porque se você não tem costume de fazer isso, se você não é um parlamentar ainda e não está no mandato divulgando eventualmente a sua imagem, o que você faz, que você já é uma figura pública, isso pode causar estranheza, entendeu? Verdadeiramente, os pré-candidatos precisam ter cuidado com essas situações, entendeu? Que poderão, sim,
levar a determinadas consequências. Nós temos aí as impugnações de mandatos que irão surgir, de mandato não, as impugnações de registro lá na frente, entendeu? Nós teremos certamente as representações eleitorais que poderão causar multas, entendeu? Dentre outras consequências. Então, os pré-candidatos precisam sim estarem bem orientados, seguirem a legislação e antenados para a Justiça Eleitoral, para as resoluções da Justiça Eleitoral. E é de fundamental importância que estejam bem assessorados, de fundamental importância. O que é, na sua visão jurídica, o que é que o senhor mais se preocupa nessa eleição para 2022 no campo do direito eleitoral? Não compreendi a pergunta, você poderia repetir? Como professor universitário e como advogado no campo do direito eleitoral, qual é a sua preocupação que poderá chegar a alguns erros? Veja bem, nós compreendemos que os palanques digitais já estão montados, né? A campanha propriamente dita ainda não começou, tá? Mas nós já vemos isso nas redes sociais. Por exemplo, quando se junta uma liderança do interior ou da capital, não importa em qual segmento, e sai no vídeo, isso pode ser uma antecipação de propaganda eleitoral? Não, veja, o pré-candidato, pastor, hoje, ele pode quase tudo, certo? Eu costumo dizer isso. Quase tudo? Quase tudo, entendeu? Ele só não pode pedir voto explicitamente, tá? Que fique claro. Mas ele pode fazer reuniões, ele pode manifestar as suas ideias, mostrar o seu projeto de governo, eventualmente o que ele pensa em fazer com o seu mandato, em contribuir com a sociedade, enfim. Ele tem, hoje o TSE regulamentou isso e deu essa liberdade, entendeu? Para que ele, de forma democrática, de forma republicana, possa levar isso às pessoas, à sociedade em geral. Isso é importantíssimo. É importantíssimo para que a sociedade passe a conhecer verdadeiramente aquela pessoa que está se colocando à disposição da sociedade. Porque um político, quando ele concorre a uma cadeira do parlamento, ele está se colocando à disposição da sociedade, para trabalhar para a sociedade. Se assim não faz, é por conta e risco dele, certo? Mas a concepção é essa, entendeu? Porque o político ele vai prestar serviço à sociedade. Ele vai trabalhar para trazer melhorias para a sociedade, entendeu? E ele precisa, sim, de uma assessoria desde a pré-campanha, que fique claro, até o término da campanha, não. Ele precisa antes, durante e depois, porque ele vai precisar também no desenvolvimento do seu mandato, entendeu? Porque, como eu disse, um político sem uma assessoria jurídico-parlamentar, ele é como um barco sem rumo, entendeu? Porque não basta simplesmente subir no púlpito e ir lá criticar o gestor, como muitos políticos, e aí eu vou aqui fazer uma crítica, que eu espero que seja compreendido por aqueles que nos escutam de forma construtiva, que nós não concordamos quando um político diz, eu fiscalizo o prefeito. Não, você tem que fiscalizar a gestão. Você tem que fiscalizar a gestão. Aquele que está lá, que não é, ele é um gestor público. E ele está lá. E você, como parlamentar, tem que fazer o seu papel, o seu dever de casa, fiscalizando a gestão, que também é uma obrigatoriedade de toda a sociedade. Que fique claro. Isso não é só obrigação do parlamentar, seja ele mirim ou de uma casa legislativa, de forma alguma, de maior porte, como Assembleia, Câmara dos Deputados Federais e etc. Não. Isso é obrigação da sociedade, acompanhar a forma, os valores que são repassados para o município, porque mensalmente se divulga isso. Mensalmente se divulga. Nós temos os portais das transparências dos municípios, que podem ser, na verdade, acessados pelas pessoas.
E aí eu chamo a atenção aqui dos jovens, procurem olhar, a juventude precisa se voltar para isso, olhar para onde o dinheiro público está indo, através do portal da transparência dos seus municípios. Eles precisam acessar lá e ver os convênios, os contratos, o que o município recebeu de FPM, de FPE. E é assim que a coisa funciona nos países de primeiro mundo, e cobrar dos seus representantes uma resposta. E é isso que nós estamos precisando para que tenhamos uma melhoria na nossa democracia. Nós precisamos disso, dessa seriedade. Certo? Agora, doutor Scott, a questão dos nomes nos vidros dos carros, ônibus pode divulgar? De forma alguma, de forma alguma. Certo? Ônibus, estabelecimentos comerciais, qualquer coisa que seja órgão público, isso a legislação eleitoral veda, certo? Só o nome, ou às vezes alguns têm um nome e tem uma frase de efeito. Essa frase de efeito é permitida no direito eleitoral? Se não for utilizado na campanha, isso pode ser interpretado como promoção pessoal. E sendo promoção pessoal, você pode tudo, né? Veja, quando nós pensamos ou compreendemos o princípio da legalidade, para nós é permitido fazer tudo que a legislação não proíbe. Já o Estado é diferente, ele tem que fazer tudo que a legislação permite que ele faça, entendeu? Então, se a legislação não proíbe, nada obsta que você crie uma logomarca para você, com seu nome, e coloque lá. Agora, se isso for associado à sua campanha e ficar comprovado, entendeu? Pode ser compreendido, inclusive, com de uma divulgação de uma propaganda extemporânea, né? Isso pode sim trazer consequência ao pré-candidato, entendeu? Agora, as convenções, como é que fica aí a situação? Julho, agosto, que mudou muita coisa, né? As convenções, que daí é quando começa realmente o pleito eleitoral, elas precisam também, nós acreditamos que elas também precisam acontecer como era feito antes, sabe? Nós temos uma crítica, aí eu vou trazer uma crítica realmente aqui, certo? Eu vou fazer uma crítica, porque as convenções nada mais é que um momento festivo partidário, onde o partido escolhe os seus representantes, aqueles que eventualmente irão concorrer a uma vaga no parlamento, enfim, e os seus eu diria, simpatizantes, filiados, participam, e a gente vê que isso praticamente acabou, né? Acabou. Era um momento de festa, um momento maravilhoso, onde todo mundo participava, e isso é salutar, isso é saudável para a democracia. Onde o parlamentão, onde o pré-candidato até então ia lá e fazia o seu discurso e falava da sua intenção enquanto representante daquela agremiação partidária, entendeu? E eu espero que isso tudo realmente, nós esperamos que isso tudo realmente seja retomado, sabe, pastor? Porque isso faz parte da democracia, isso faz parte. Entendeu? Quando você acaba com isso, quando você acaba com esse entendimento político-partidário, quando você deixa de instruir a sociedade para que essas práticas, elas na verdade cresçam e não desapareçam, você causa um retrocesso político, social, e aí eu acho que na área também educacional, entendeu? É um retrocesso social, entendeu? Nas suas considerações finais, qual recado o senhor deixa para os pré-candidatos dentro dessa avaliação do cuidado no campo do direito eleitoral? Bom, inicialmente eu gostaria de dizer a todos aqueles que nos escutaram e que nos escutam que procurem agir dentro da legalidade. Procurem contribuir com o processo democrático. Procurem contribuir com a justiça eleitoral, certo?
porque se nós queremos avançar, se nós queremos uma sociedade mais igualitária, mais justa, cada um de nós tem que fazer o seu papel, certo? Dentro desse contexto, nós precisamos fazer o nosso papel. E dizer que o próprio Cristo abençoe a todos nós e que tenhamos um pleito tranquilo, entendeu? Onde eu não vou dizer os melhores, mas o que a sociedade entender de melhor, certo? Sejam escolhidos e que esses representantes cumpram com o seu papel no parlamento para dias melhores da sociedade alagoana. Quero aqui agradecer ao professor universitário, advogado, Dr. Douglas Scott Lessa, onde ele vai voltar, porque esse ano é o ano das grandes eleições, né? Mas eu quero aqui agradecer o seu conhecimento pautado por uma certa cautela, né? O senhor sempre foi cauteloso. Hoje, alguns sorrisos e algumas críticas, né, foram feitas, mas com o dever da responsabilidade da balança do direito, onde a justiça se apoia. O verdadeiro político, ele tem que estar calçado com um advogado que entenda do direito eleitoral. Quero aqui agradecer em nome do programa Painel Alagoas, TheCast e Rádio Correio, Sistema Correio de Comunicação. E Rádio Satuba também. Aquele abraço, nós nos encontraremos todas as quartas aqui, nesse encontro marcado com o Painel Alagoas. Show de bola, conhecemos.